E eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, porque nós temos uma palavra, amém, do trono de Deus aí para a sua vida, que está lá em 2 Reis, capítulo 4, segundo livro de Reis, o capítulo 4, o versículo 8 até o 17. O tema da nossa palavra é o desafio de recomeçar. Nós sabemos que recomeçar algo não é fácil. Em todas as áreas da nossa vida, aonde há necessidade de um recomeço, é um grande desafio. Mas nós vamos ver que recomeçar em qualquer área da nossa vida que seja necessário esse recomeço, nós sabemos que com Deus, amém, é possível recomeçar. E eu sempre costumo dizer, olha, quem recomeça algo com Deus, não recomeça do zero, recomeça com Deus, amém? Porque geralmente as pessoas dizem o seguinte, olha, vamos recomeçar do zero, vamos recomeçar do nada, ou eu recomecei do zero. Queridos, quando nós temos o Senhor, amém, nós nunca vamos recomeçar nada do zero, mas nós vamos recomeçar com Deus. Amém, igreja? 2 Reis 4, do 8 ao 17. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição, de modo que ela disse ao marido, sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quarto de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Então, ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou que Geazi dissesse a ela, você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi, o que se pode fazer por ela? Ele respondeu, bem, ela não tem filhos e o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou e ela veio até a porta. E ele disse, por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou, não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. Amém? É uma história que nós extraímos verdades bíblicas extraordinárias. E é uma história verídica que está escrito no livro dos reis. E nós vemos que ela é cheia de detalhes, é cheia de riquezas espirituais. E nós vemos aqui que esta mulher, ela no início, ela oferecia sempre ao homem de Deus uma refeição. Mas ela via tanto de Deus na vida de Eliseu, que ela falou assim, não, é importante eu fazer algo mais. Irmãos, nós sempre podemos fazer algo mais na obra de Deus, amém?
além daquilo que nós estamos fazendo. Nunca se sinta limitado. Essa mulher falou com o seu marido, e o seu marido prontamente concordou com ela. Fizeram o quarto, colocaram uma cama, colocaram uma mesa, colocaram uma cadeira, colocaram uma lamparina. E quando Eliseu voltou, ele não somente ali, ele tem aquele momento de poder se alimentar ali, mas agora ele tem um quarto, onde ele poderia tomar um banho, onde ele poderia descansar da sua jornada, do seu ministério profético, juntamente com o seu servo, e ali ele poderia ficar hospedado, com certeza o tempo que ele viesse precisar ficar ali. E então Eliseu, o homem de Deus, aquele que representava ali Deus, o ministério profético ali no reino de Israel, ele se incomoda, ele fala: eu também preciso retribuir, eu também preciso fazer alguma coisa por esta mulher. Sabe o que eu vejo aqui, igreja? Gratidão. Gratidão. Eliseu manda chamar e pergunta: olha, você está precisando de alguma coisa? Eu posso interceder junto ao rei. Elias tinha entrada junto ao rei de Israel. Eu posso interceder em favor de vocês junto ao exército, o capitão do exército de Israel. Eu posso interceder. O que você precisa? Não, nós estamos bem, nós temos tudo, né? Nós estamos muito bem aqui na nossa gente, né? Então, mas aquela mulher faltava algo que completasse ali a sua alegria, a sua felicidade. E ali ela era uma mulher próspera, né? Uma mulher abençoada, mas ela não tinha filhos. E Eliseu pede para Geazi sondar e fala: olha, realmente ela é uma mulher próspera, ela é uma mulher bem-sucedida, é uma mulher inteligente, ela é uma mulher que administra bem toda a casa, o marido cuida dos negócios, mas ela não tem filhos. Ela não tem filhos. E Eliseu manda chamá-la e fala: olha, eu vou voltar daqui um tempo, no tempo em que eu voltar, quando eu vier, eu vou te encontrar com o filho nos braços. Elias estava liberando a palavra sobre ela. Elias estava quebrando ali algo que era terrível para aquela mulher, pois ela não podia ter filho por alguma razão. Ou a causa era ela, ou a causa estava o problema estava nela, ou estava no seu marido. A questão é, eles não tinham filho, mas o profeta tinha a palavra de Deus. O profeta liberou a palavra de Deus e disse assim: olha, esse ciclo de esterilidade na sua casa, a partir de hoje está quebrado. Esse ciclo de infertilidade está quebrado. Você vai ser aquilo que você mais almeja ser. Você vai ter aquilo que você mais almeja ter. Você vai ser mãe. Você vai ter um filho. E a mulher responde: não, meu senhor, não faça isso com a tua serva. Isso é impossível. Meu marido já é idoso. Eu já não estou mais na condição física de poder engravidar, de poder ter um filho. Mas o profeta diz para ela: você vai ter, porque eu estou declarando, porque eu estou quebrando, em nome do Deus Todo-Poderoso de Israel. Eu estou anulando, eu estou neutralizando esta infertilidade, essa esterilidade na sua vida. E então vai ser conforme a palavra do Senhor. E o texto diz: mas como Eliseu dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. Amém, igreja? Esse é o resumo da nossa história, do nosso texto. Mas e as verdades espirituais? O que Deus quer falar comigo? O que Deus quer falar com você nesta noite? O tema da nossa palavra é o desafio de recomeçar.
Para esta mulher era um grande desafio ela recomeçar algo que ela sonhou quando ela era jovem, algo que ela passou a vida inteira esperando, algo que ela desejou a vida inteira, que para ela aquele sonho estava morto, aquele sonho não podia mais se tornar realidade, era impossível. Só que tem uma coisa, queridos, entrou Deus na situação. Presta atenção, quando Deus entra na nossa causa, a vitória é certa, amém? O ganho da causa é certa, não importa a circunstância, porque nós servimos ao Deus do impossível, amém? Porque Lucas 1,38 diz, porque para Deus nada é impossível. Efésios 3,20 afirma que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos, pelo poder dele que atua em nós. Você pode ter perdido tempo, pode ter perdido oportunidades, pode ter perdido pessoas, presta atenção. Mas você não perdeu a sua identidade. Quantos podem dizer amém? O inferno tentou convencer você que acabou, que não tem mais jeito, que não adianta você lutar, que você não deve mais sonhar, mas não é essa a palavra que Deus tem para você. A palavra que Deus tem para mim e para você nesta noite é: não acabou. E aquilo que parecia ser acabado, terminado, para Deus é o início de uma nova história, é o início de um recomeço, é o início de uma nova jornada, é o início de uma revitalização das suas forças. Aleluia, Jesus. Quando Deus visitou Abraão na tenda e disse a Abraão, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Olha, Abraão, você vai ter um filho. Sara vai conceber. E daqui um tempo, um ano eu voltarei, Abraão. E Sara terá dado à luz a um filho. E Sara lá dentro, ela riu no seu íntimo, porque ela pensou: é impossível, não tem jeito. Só que Abraão, ele creu. E depois Sara foi confrontada, né? Por que você riu? Não, eu não ri. Riu sim, Sara. Você riu. Lá no seu íntimo você riu, dizendo que você não pode, que você não tem como, que o seu senhor Abraão também não tem mais condição de ser pai. Mas quem está falando é o Senhor Deus Todo-Poderoso, amém? E cumpriu-se conforme a palavra do anjo do Senhor a Abraão. Cumpriu-se, nasceu Isaque. Está entendendo, igreja? Para Deus tudo é possível. Deus manda te dizer nesta noite: não terminou. Você não é produto do seu fracasso. Você é filho. Você é filho. Filho não vive por estatística. O filho vive por promessa. O filho vive por promessa. Igreja, se nós olharmos os contextos da nossa Bíblia, da história, desde Adão e Eva, Deus prova que Ele é especialista em recomeçar. Ele recomeçou a humanidade. A queda não anulou o plano. A desobediência de Adão e Eva, o pecado, a queda, não anulou o plano. Se Deus não colocou ponto final
nem eu nem você temos autorização para encerrar nada. Quem recomeça com Deus, nunca recomeça do zero. Vamos repetir essa frase, irmãos? Quem recomeça com Deus, nunca recomeça do zero. Recomeços começam com generosidade. Versículo 8. A sunamita tinha uma dor secreta. Qual era a dor secreta dessa mulher? Ela era estéril. Mas ela era uma mulher decidida. Ela era uma mulher realizada. Ela não deixou a frustração a transformar em uma mulher amarga, em uma mulher escondida, em uma mulher frustrada. Não, ela era uma mulher decidida. Ela era uma mulher ali que atuava, que fazia, e a vida para ela não parou, certo? Quando Eliseu perguntou: você precisa de alguma coisa? Eu vou levar o rei. Não, não preciso. Vou levar o comandante do exército de Israel. Não, não preciso. Qual foi a resposta dela para o profeta? A tua serva está muito bem no meio da sua gente. Ou seja, ela era uma mulher resolvida. Ela não deixou a frustração, ela não deixou a amargura tomar conta do seu coração pelo fato dela não ser mãe. Preste atenção, ela não pediu nada. Olha que coisa interessante. Primeiro ela ofereceu refeição ao profeta. Ela ofereceu um quarto para o profeta. Isso mostra que a dor dela, o vazio que ela carregava, pelo fato dela não ser mãe, não fez dela uma mulher mesquinha. Não, pelo contrário, nós vemos aqui uma mulher generosa. Sabe o que eu vejo aqui, igreja? Mentalidade de reino. Muita gente quer recomeçar pedindo. Muita gente quer recomeçar esperando, amém, receber alguma coisa. Mas aquele que tem mentalidade de reino, ele recomeça dando, ele recomeça servindo. O reino começa dando, amém? Enquanto muitos se fecham por causa da dor, se escondem por causa da dor. Mas aqueles que têm mentalidade de filho, eles se movem por causa da sua fé. Eles avançam por causa da fé. E nada os detém, nada os para. Você quer recomeçar? Quer recomeçar algo na sua vida? Quer recomeçar alguma coisa em alguma área na sua vida? Volte a servir. Volte a abençoar. Volte a se entregar. Volte ao exercício dos valores do reino de Deus. A generosidade que você libera hoje pode ser a porta do seu milagre amanhã. Quantos podem dizer amém? A generosidade da sunamita na vida de Eliseu, ela não sabia, irmãos, mas ela estava abrindo uma porta para o seu milagre. E ela não fez intencionalmente, porque os filhos do reino, eles não fazem nada intencionalmente. Eles fazem por causa da fé. Em segundo lugar, recomeços exigem honra. Olha o que diz o versículo 9 e o 10. Sei que este é um santo homem de Deus. Primeiro, ela reconhece, esse homem não é comum. Ela tinha uma visão. Não era uma visão natural. Essa mulher tinha uma visão de reino.
ela tinha uma visão espiritual, porque ela conseguia vir em Eliseu, ela podia ver em Eliseu algo que os homens comuns não viam, que as pessoas daquela cidade não viam, que os de dentro da sua casa não conseguiam ver, nem o seu próprio marido conseguiu ver, mas ela viu, e ela disse para o marido dela: olha, este homem é um santo homem de Deus. Ela discerniu, irmãos, olha que coisa extraordinária, ela discerniu o céu dentro da sua casa, antes mesmo dela viver o milagre. Ela discerniu: dentro da minha casa tem um homem de Deus. Isso quer dizer que o céu está representado dentro da minha casa. E nós sabemos que a honra cria ambiente para o sobrenatural. Então o que ela pensou? Eu preciso, olha a mentalidade de quem tem visão do reino de Deus. Eu preciso fazer com que ele permaneça mais tempo dentro da minha casa. Ela queria a presença de Deus, ela queria, com certeza, irmãos, o texto não relata todo o acontecimento, ele não traz detalhes de tempo que Eliseu ficava na casa dela, mas uma coisa era certa: esse tempo era um tempo muito precioso. E ela pensou: vou fazer um quarto, ele vai hospedar, ele vai ficar aqui, ele vai resolver, ele vai ficar mais tempo aqui. O que ela queria? A mulher queria mais tempo da presença de Deus na vida dela, na sua casa. Com certeza havia reuniões ali à noite, com certeza na hora do jantar, na hora das refeições, o profeta Eliseu expunha ali as verdades do reino, as maravilhas de Deus, e aquilo, amém, foi enchendo a casa da glória de Deus. A honra cria ambiente para o sobrenatural. A mulher preparou o espaço. Igreja, milagres não acontecem onde não há espaço preparado. Amém? Vou repetir: milagres não acontecem onde não há espaço preparado. Você precisa de um milagre? Você está aguardando um milagre? Prepare o ambiente, prepare o espaço para que isso venha acontecer. Amém? O problema, irmãos, de muitos é querer promessa sem posicionamento, é querer tomar posse da promessa sem posicionamento. Isso me lembra do rei Davi. Ele honrou Saul mesmo sendo perseguido, mesmo sendo o escolhido de Deus, mesmo já sendo ungido rei de Israel pelas mãos do profeta Samuel. Mas ele entendia uma coisa: ainda tinha um rei no trono. E independente de qualquer coisa, ele tinha que honrar Saul, ainda que isso lhe custasse a própria vida. E ele honrou, mesmo sendo perseguido. E nós sabemos, irmãos, que a honra não depende do comportamento do outro. Pelo contrário, a honra revela quem nós somos. A honra vai revelar quem você é. Aqueles que desonram vivem travados. A casa que não tem honra é uma casa que está à mercê de toda espécie de coisas ruins. Quem não honra vive bloqueado, mas quem honra vive desbloqueado. Se você quer recomeçar, está aqui, uma direção de Deus. Ajuste a postura da honra. Amém?
Ajuste a postura da honra. Recomeço só acontecem para os disponíveis. Tem alguém disponível aí? Amém? Só acontece para os disponíveis. Lá no versículo 11 até o 17, diz que, primeira coisa, a mulher não foi até o profeta. Nessa história ela não foi até o profeta. Há uma outra fase da vida dessa mulher que ela vai até o profeta. Mas aqui, Cleomar, ela é chamada pelo profeta. Ela foi chamada. E ela atendeu. Ela poderia ter evitado, né, irmãos, criar alguma expectativa. Ela poderia ter evitado alimentar algum sonho que já estava guardado, esquecido. Ela poderia ter se protegido emocionalmente. Mas ela foi. Irmãos, para recomeçarmos algo na nossa vida, nós não podemos nos esconder em nossa dor. Se alguém quiser gravar essa frase aí, amém? Para recomeçarmos algo na nossa vida, nós não podemos nos esconder na nossa dor. Temos que dar ouvido ao chamado de Deus. Ela não ficou escondida em sua dor, em sua frustração, não. Uma mulher resolvida, uma mulher que desenvolvia a sua função de esposa, de administradora do lar, e ela era uma mulher decidida. E quando Eliseu a chamou, ela prontamente foi. Simplesmente foi. E aí, irmãos, o profeta toca na área que ela já tinha enterrado. O profeta mexe na área em que ela já havia sepultado. E o que aquela mulher tinha sepultado? O sonho de ser mãe. Talvez para mim, para você, homens, nós não vamos nunca conseguir entender que para uma mulher o sonho de ser mãe está acima de tudo que uma mulher pode alcançar na vida. Não é não, Gil? A Gil viveu isso. 10 anos. 10 anos nós acompanhamos. 10 anos a Gil não desistiu. E quantas orações, né, Gil? Quantas imposições de mãos, quantas vezes o seu ventre foi tocado por mão de mulheres de Deus, declarando o fim da esterilidade, declarando a cura. E ela creu. E hoje a Ana Clara está aí, uma moçona já, trabalhando, já está ali ajudando a mãe. Talvez você já tenha enterrado sonhos. Talvez você tenha dito: ah não, meu tempo já passou. Não me refiro à questão de ser mãe. Eu estou me referindo a algo, em alguma área da sua vida. Talvez você fale: não, já passou meu tempo. Já passou meu tempo de casar, meu tempo de construir uma família, meu tempo de abrir o meu próprio negócio, meu tempo disso, meu tempo de mudar de vida, meu tempo de ter a minha casa. Ei, não passou. Sabe por quê? Porque Deus não trabalha com o seu calendário emocional, Ele trabalha com propósitos eternos. E então Ele pode dizer: não passou. Amém? Qual foi a resposta da mulher ao homem de Deus? Não iludas a tua serva, não ponha expectativa onde não tem jeito mais. Olha o tanto que ela foi compreensiva com ele.
Ao mesmo tempo, ela entendeu o seguinte: é porque eu fiz o que eu fiz por ele, e agora ele quer me agradar de alguma forma, ele está sendo gentil. A mulher olhou a palavra do homem de Deus como uma gentileza. Eliseu não estava ali para liberar gentileza, ele estava ali para liberar o poder de Deus, amém, igreja? E ele liberou o poder de Deus. Gentilezas não mudam situações, mas o poder da palavra de Deus libera, muda qualquer situação. Aquela mulher tinha medo de acreditar outra vez. Sabe por que muitos não recomeçam? Porque tem medo de se frustrar de novo. Tem medo de se frustrar de novo. Queridos, Deus não desperta sonho para humilhar você. Ele desperta sonhos porque Ele pode cumprir. Amém? Ele desperta sonhos para cumpri-los. Efésios 3:20, Ele faz infinitamente mais. Só vive o extraordinário quem permanece disponível. Vou repetir isso. Só vive o extraordinário, olha que coisa maravilhosa. Só vive o extraordinário quem permanece disponível. Tem alguém disponível aí? Amém? Tem alguém disponível aí? Então você vai viver o extraordinário. Se você crê nisso, aplauda o Senhor bem forte. Talvez você precise recomeçar. No ministério, no casamento, na vida espiritual, nos dons, no chamado. E o Espírito Santo vem dizer para você e para mim nesta noite: volte para o quarto secreto. Quem quer recomeçar primeiro precisa voltar para o quarto secreto. Quem quer recomeçar precisa voltar para o quarto secreto. Sabe por quê? Recomeços não nascem em palcos. Recomeços nascem na presença de Deus. E hoje Deus está falando comigo. Deus está falando com você, e Ele está dizendo: eu ainda não terminei com você, eu ainda não encerrei a sua história, eu ainda não pus um ponto final nela, mas a sua história parou com uma vírgula, porque ela vai continuar. Deus ainda fala conosco hoje, amém? E se Deus fala comigo e com você hoje, é porque Deus tem plano para mim, Deus tem plano para vocês. Aleluia, Jesus. Igreja, filhos recomeçam. Como que termina a nossa história? Termina com a sunamita com um filho nos braços. Termina com a mulher que tinha o sonho de amamentar o seu filho. E agora ela está vivendo o milagre. Agora ela está vivendo aquele momento que ela tanto sonhou por toda a sua vida. A história não diz a idade da sunamita, nem a idade do seu marido, mas certamente eles já tinham uma idade avançada, e em que a própria natureza já não podia fazer mais nada. Mas quando Deus entra na nossa causa, amém, o impossível acontece. Ana entrou no secreto de Deus,
e derramou a sua alma, veio embora para sua casa, e no tempo de Deus, ela deu à luz a Samuel. E todo o seu opróbrio cessou, toda a sua vergonha cessou. A sunamita termina com um filho nos braços. Por quê, igreja? Vamos lá. Por quê? Porque aquela mulher decidiu que não era sua dor, não era seu sofrimento que iria impedi-la de ser uma mulher resolvida. Aquela mulher decidiu que, independente que ela era mãe ou não era mãe, ela era uma mulher generosa. Ela era uma mulher que decidiu honrar. E eu diria mais, ela estava disponível. Hoje Deus está te chamando para um posicionamento. Quantos podem dizer amém? Não viva como se você fosse um órfão espiritual. Você tem pai. Você tem um pai. E o pai, o verdadeiro pai, ele não abandona o filho no meio do processo. Para quem é filho, nunca é tarde. Nunca é tarde. E hoje? O que é hoje? Hoje é noite de recomeço. O que você precisa recomeçar? Vamos ficar em pé. O que você precisa recomeçar? O que você precisa recomeçar na sua vida? O que ficou parado no meio do caminho? O que você deixou para trás? O que aconteceu no percalço da sua vida? Na jornada da sua vida até aqui? Não fique preso aos fatos, não fique preso na sua dor, não fique preso nas suas feridas, não fique talvez então aí presos ou vislumbrando suas cicatrizes, não. Mas nesta noite, ore para Deus. Decida ser generoso. Decida ser um homem ou uma mulher que honra. Decida a dizer nesta noite: eu vou ser uma pessoa disponível. Eis-me aqui, Senhor. Não fique chorando a sua dor, mas se levante. Se posicione como um adorador, como uma adoradora. Sabe por quê? Porque no tempo certo, como disse Eliseu àquela mulher, no tempo certo eu virei a ti, e tu terás em teus braços um filho teu. E hoje o Senhor está liberando uma palavra: daqui em certo tempo, você vai estar aonde você tem buscado estar, e vai ter aquilo que você desistiu de ter, vai ser aquilo que você desistiu de ser, por causa da dor. O Senhor hoje está dizendo: é um tempo de recomeço. É um tempo de você se posicionar, porque hoje o Senhor entra, aleluias, Ele entra com a palavra está liberada, a palavra está liberada, a palavra está liberada, aleluias, glória a Deus. Se posicione, se levante e recomece sua vida. Rabacanta, labarabana. Oh, não olhe mais para a circunstância, não olhe mais para trás. O que para trás ficou. Ei, assim como a sunamita, se levante. A sua história daqui para frente
A sua história é daqui para frente. Deus não vai voltar lá atrás para reescrever ou consertar a sua história, mas hoje Ele entra para mudar o rumo dela. Hoje Ele entra na sua vida para mudar o rumo da sua história, para escrever uma nova história, para escrever uma nova história. Recantar abaço yorema lavarabaçou. Oh! Recomeçar, igreja. Nunca é tarde. Nunca é tarde para recomeçar. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Pelo poder dele que atua em você, pelo poder dele que atua em nós. Aleluias. Oh Deus. Aleluia. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Deus não terminou com você. A sua história não tem ponto final. A sua história tem uma vírgula. Unção de ousadia, unção de conquista, uma unção de multiplicação. Oh! Se tentaram, aleluia, os teus sonhos, não deixe, igreja. Se levante, se posicione. Faça como a sunamita. Esteja disponível. Esteja disponível, porque hoje Deus te chama. O Espírito Santo chama você. Aleluia. Teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos. Oh, e a tua visão. E a tua visão. Recebe a cura, igreja. Recebe, aleluias, amém. Há uma unção de cura para a restauração, para um recomeço. Recebe a unção. Oh, unção de ousadia, Unção de ousadia. unção de conquista. unção de multiplicação. Recebe a cura. Recebe a unção. Unção de ousadia. Unção de conquista. Unção de multiplicação. Você pode aplaudir o Senhor bem forte.
Aleluia, Jesus. Os irmãos podem se assentar. Se você quer viver um tempo novo, você precisa recomeçar. A palavra já foi liberada. E você não está sozinho nesse recomeço. O Senhor está contigo. E quem recomeça com Deus, não recomeça do zero. Amém, igreja? Aleluia.